Pois é, pessoal, o R36S acabou de ganhar outra Custom ROM. A Custom ROM Nully, que é a minha favorita no Anbernic RG40XX, acabou de receber uma grande atualização, conhecida como Nully Scarab, ou Besouro Rola Bosta, ou Escaravelho, como você quiser chamar. Esse vídeo será dedicado para o R36S, pois quem acompanha o canal viu que eu já lancei um vídeo dessa Nully, mas para o Anbernic. E agora eu vou fazer um vídeo somente para o R36S. O processo de instalação vai ser o mesmo, é somente a questão da imagem que é diferente. Acontece que o R36S tem várias custom ROMs muito eficientes. Eu estou falando de todas as versões recentes, por exemplo, baseadas no DarkOS ou RockNix, etc. Sem falar que o público do R36S é muito maior, então acho que ele realmente merece um vídeo à parte. E para quem chegou agora, eu sou o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora a gente vai começar então o nosso tutorial da Nully Scarab para o R36S. Indo direto ao ponto, então, bora pro vídeo! E o nosso tutorial começa no site oficial do projeto GitHub da Nully. A versão é de 11 de maio de 2026. Antes de nós partirmos para a instalação, eu gostaria de abordar com vocês as notas da última release, onde informa a maior compatibilidade com outros dispositivos. São vários dispositivos mesmo, pessoal. Além da atualização do RetroArch, que na última versão já estava, acho que na 1.19, fazia muito tempo que a Nully não atualizava, pelo menos a versão final. Então, finalmente, a gente pode descer para essa lista dos pacotes de atualização, onde você tem que procurar o seu aparelho. E você que tem um R36S está seguindo o tutorial junto comigo, então você vai pegar, pessoal, o Game Console R36S. Eu não sei afirmar, por enquanto, se essa versão está compatível com originais e clones. É algo que eu vou descobrir com o tempo, pois esse está sendo realmente meu primeiro contato aqui com a Custom ROM e ainda não tem tanta informação assim. Ok, feito o download, então agora vamos para a pasta para fazer a gravação da imagem. Pessoal, acabei aqui de fazer o download da versão do Nully para o R36S e eu estou aqui com a imagem em .img.gz, quer dizer que ela ainda está compactada. Você pode fazer a gravação assim? Pode, mas é mais fácil ocorrer problemas. Só por precaução eu vou descompactar novamente com o 7-zip, vou extrair aqui e aí ele vai gerar um arquivo .img mesmo, a imagem já descompactada, que é a que eu indico que vocês façam a gravação. E para fazer a gravação, como sempre, eu vou utilizar o Rufus, mas você pode utilizar o Win32 Disk Image, você pode utilizar o Balena Etcher, realmente é só preferência minha na utilização do Rufus, não faz nenhuma diferença. Pronto, pessoal, abri o Rufus e eu, por falta de cartão de memória, tenho vários, mas eu vou ter que formatar algum para poder testar, pois eu comprei mais 3 e estou esperando chegar. E eu estou com o cartão aqui do DarkOS for Clone, que vai ter que ser limpo para fazermos essa instalação. Ele, por sorte, detectou aqui já o cartão direitinho e informa que tem múltiplas partições. Caso você não consiga visualizar dessa forma, ele não consiga detectar, talvez você tenha que vir aqui no Windows, procurar o gerenciamento de discos e ao chegar aqui, pode ser necessário, tá? Não é necessariamente obrigação, mas pode ser necessário que você pegue todas essas partições do seu cartão de memória e exclua todas, crie um novo volume e faça a gravação, tá? Você pode continuar dessa forma, mas caso você tenha algum problema, eu vou fazer isso daqui que pode ser o caso de algum de vocês. Então você vai pegar aqui, você vai excluir, como eu já tenho um backup mesmo desses jogos, não tem problema, então você vai deletar todos os volumes do cartão de memória. Mais um. Depois que você excluir todos os volumes, o cartão de memória vai ter um único espaço não alocado. E aí você vai fazer aqui uma criação de um novo volume. Ok. Avança. Dá uma letra qualquer, não faz nenhuma diferença. Na partição, se for um cartão de 32 GB, você vai escolher FAT32. Se for mais de 32 GB, você vai escolher EXFAT, beleza? Escolham EXFAT. Aqui no nome eu prefiro apagar, mas não faz nenhuma diferença também. Você vai avançar, ele vai formatar o cartão e criar uma única partição para esse cartão que você vai continuar a instalação no Rufus, mas como eu disse, só se tiver algum problema, pois dessa forma como ele estava antes, selecionando as duas partições, ele iria conseguir identificar, fazer a limpeza total do cartão e avançar. Ok, temos agora então só uma. E aí temos também só o .img, que é o que eu quero. E agora o que você vai fazer? Você vai pressionar, segurar com o mouse e arrastar aqui para Disk or ISO Image, vai arrastar para cá. E aí já está tudo certinho, não tem que fazer mais nada. Então agora a gente pode começar. O processo, pessoal, é bem rápido. Na minha gravação do último vídeo para Nully no Anbernic demorou menos de 5 minutos, então eu acredito que vai ser tão rápido quanto. E assim que finalizado,
Você deve estar se perguntando, mas no R36S eu tenho que selecionar DTB e etc, porque tem um painel X, painel Y. No caso da Nully, não. O que eu ainda não sei, como eu falei no início do vídeo, é se ele vai estar compatível com todos os originais, todos os clones. Eu acredito que nesse momento ainda não. Como eu estou com o R36XX, que nada mais é aqui um R36S de painel 4, o mesmo painel original do R36S comum, então eu tenho certeza que vai ser compatível. Então vamos aguardar aqui e a gente já continua. O processo foi finalizado e demorou menos do que eu estava pensando, demorou menos de 3 minutos. E aí, como eu expliquei, você aqui na Nully não tem que se preocupar, eu tenho que vir aqui na boot e alterar o DTB. Não, ele já tem um DTB, por isso que eu acho que ele pode não estar funcionando ainda com os modelos clones, mas enfim, informação para ser confirmada ainda. Agora é hora de você remover o cartão de memória com segurança e vamos colocar no R36S para testar. E é chegado o momento do nosso primeiro boot, então eu vou pegar aqui um cartão de memória para a gente colocar no aparelho. E agora nós vamos ligá-lo. Vamos esperar esse processo aqui que, de costume, pode demorar alguns minutos. Esse primeiro boot, pelo menos no ArcOS, da ArcOS, dura aí entre 3 a 5 minutos em média. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui na Nully Scare Up. Demorou algum tempo, uma tela preta mesmo, acho cerca de 15 segundos, né, para surgir o logo da Nully. E agora que ele deve começar agora, a primeira configuração. Como eu falei, durante o processo de instalação, eu não tenho nenhuma confirmação se já está funcionando em clones. Eu acredito, já que só vem um único DTB, que ele só funcione por enquanto no R36S painel 4, pois é o modelo original mais comum. Pronto, ele já bootou, demorou pouco também, acho que menos de 3 minutos com certeza. Como de costume, ele vem com alguns jogos, mas agora que ele já está funcional, a gente vai passar alguns jogos e testar. Também quero testar o Portmaster aqui, mas para isso a gente precisa conectar no Wi-Fi. Então vamos abrir o menu. O menu tem o mesmo visual. Esse tema, eu gosto muito desse tema aqui, na verdade, mas o tema do menu eu acho que ele precisava dar uma melhoradinha, né? Vamos primeiro trocar a língua então. Então System Settings. Vamos alterar aqui para português em aqui Language. Vamos alterar. Vamos voltar para ele atualizar a interface. Ok. Agora é hora do Wi-Fi. Ajuste de rede. Vamos ativar o Wi-Fi. E vamos ver. Ó, já funcionou, porque ele encontrou as redes Wi-Fi. Vamos esperar agora até que ele conecte sozinho. No último vídeo do Ambernic, esse processo demorou um tempo, cerca de 30 segundos. A UI chegou a travar aqui um tempo. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar. No Ambernic eu tive o mesmo problema. Quando eu voltei, a interface travou e ele conectou. Parece ser um bug. Então vamos voltar. Olha aí. Foi exatamente a mesma coisa no vídeo que fizemos da Nully no Ambernic. Então temos um bug, precisamos voltar para sair do ajuste de redes e ele conectar. Que estranho, mas agora, enfim, conectado. Ok, o Wi-Fi está funcionando. Então antes de a gente passar os jogos, deixa logo fazermos a instalação, na verdade a atualização do Portmaster, né? Porque ele já está aqui para você fazer essa execução. Então vamos fazer o install Portmaster, que é aquele pacote básico que você precisa ainda fazer o download de tudo o restante para ele instalar. E para você que não tem internet, vai fazer o processo no R36S, você pode mover o install full Portmaster para que ele tenha disponível o Portmaster. Ele deletou o de instalação, agora ele vai abrir o Portmaster mesmo e vai fazer os updates via Wi-Fi. Voltando para quem tem um R36S sem Wi-Fi, aí você pode fazer o download do install full Portmaster, mover para a pasta ports, que a gente ainda vai ver melhor a estrutura, os arquivos aqui na Nully, e então ele vai abrir da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu quero pelo menos abrir o Portmaster, instalar a dependência do Mono. Ok, finalizado. Então vou só instalar, como eu disse, a dependência do Mono. Então já está em português, inclusive, então fica gerenciador de tempo de execução, ok. Então vamos procurar aqui o Mono 6.12, que é geralmente a dependência mais utilizada. Então de cara eu sempre instalo ela quando eu acabo de instalar o Portmaster em qualquer console. Finalizado, então vamos aqui sair do Portmaster, voltar para a interface da Nully.
Vou aproveitar para corrigir isso do brilho, para quando voltarmos já está corrigido. Vamos aqui abrir o menu, ajuste de sistema. Deu brilho a 50%, vamos diminuir bem muito. Vou colocar aqui em 5% e eu corrijo essa questão aqui na câmera. E agora eu posso corrigir na câmera aqui. Se vira nos 30, né? Então agora vamos desligar, vamos aqui no sair, desligar, vamos passar os jogos e a gente já volta aqui para o console. Ok pessoal, estamos no computador e a gente vai precisar mover os nossos jogos para dentro dessa partição Share. Antes disso, uma pequena explicação. A Nully é um fork do Batoceira. O que é que isso significa? O fork acontece quando existe um projeto e nasce meio que um filho desse projeto. Então a Nully ela tem como base o Batoceira, que é uma distribuição Linux. Mas atenção para o pessoal do R36S. Esse Batoceira que eu estou falando agora é de fato um Batoceira, não tem nada a ver com o clone Gaminja Batoceira, que é um clone horrível de 512 MB que não suporta nenhum outro sistema operacional, nem suporta port master, por exemplo. Então eu queria explicar isso para você que tem um clone Batoceira não ter um entendimento diferente do que é o Batoceira. O Batoceira é um ótimo sistema, mas o que vem no clone R36S Batoceira, gente, está longe de ser Batoceira mesmo. Ok, então vamos agora entrar na partição Share e conhecer a nova estrutura de pastas, que não tem nada a ver com a EasyROMs que você está acostumado, o R36S. Daqui o que é que importa? As BIOS. Você tem que trazer as BIOS que você tem do cartão da EasyROMs, trazer para cá. Pois aqui na Nully ele só coloca algumas BIOS obrigatórias, mas não tem todas. Por exemplo, não tem PlayStation 1. Então, por exemplo, alguns jogos de PlayStation 1 podem não executar sem as BIOS. Então você vai ter que trazer para cá. Eu tenho meu backup e eu vou colar aqui na pasta BIOS. Esses que tem aqui você pode manter. Se ele pedir para substituir, pode substituir também. Vou voltar. Temos aqui a pasta ROMs, que é a equivalente à sua EasyROMs. Os saves, onde vão ficar os saves de todos os consoles. Capturas de tela, screenshot, se você fez alguma. E temas para Nully, que veio vazio, mas se você baixar algum outro que seja compatível, você coloca aqui dentro. Então vamos para a pasta ROMs, e aqui você está em casa, né? Você está dentro da EasyROMs, basicamente é isso. A estrutura de pastas da Nully, eu acredito que seja igual à da EasyROMs. Nesse caso, é só realmente copiar tudo e colar. Eu não tenho total certeza se as pastas são iguais, tá? Eu não tenho, deixa eu ver aqui pelo SNES. Tem SNES e deixa eu olhar agora uma estrutura de pasta do R36S, só para comparar. Pronto, aqui eu estou no R36S, SNES, aqui tem SNES Rex, vamos ver se tem na Nully também. Não é igual, a estrutura não é igual, é semelhante. Então você pode copiar tudo e colar, a maioria das coisas vão ser reconhecidas, mas pode ser que alguns consoles você tenha que realmente entrar na pasta, por exemplo, PSP, pegar os jogos e mover para a pasta respectiva. Tá? Então eu vou trazer aqui para o nosso teste alguns jogos de consoles mais pesados, pois a gente sabe, o console leve, não importa o sistema, o R36S vai rodar muito bem. A gente tem que saber se a Nully está rodando bem esses consoles mais pesados e também trazer alguns ports para a gente testar. E inclusive vou trazer GTA San Andreas para ver se já está funcionando aqui na Nully. Pois agora eu vou enviar os jogos, enviar minhas BIOS, fazer um pequeno corte e a gente volta para o console. Pronto pessoal, acabamos de ligar o console, já estamos com os jogos, mas antes de testarmos eu gostaria de passar aqui rapidamente pelo menu, principalmente para você que vem do ArcOS, da ArcOS possa conhecer a estrutura de menus da Nully. Para quem já vem de outra ROM com base no Batoceira, já está bem habituado com essa estrutura, mas para quem vem do ArcOS, da ArcOS pode ser um pouco diferente. E a primeira coisa que eu vou alterar, que é algo que você sabe bem como faz no ArcOS, é alterar o tema. Por quê? O tema que eu gosto é muito bonito, mas ele é muito ruim para visualização, somente do menu. Então, em interface do usuário, você tem um outro tema que já vem pré-instalado, que é esse Team Nully. O outro foi um que eu fiz o download, eu vou mostrar a vocês como se faz. Então, eu vou aplicar e voltar. E o menu acabou ficando muito melhor para visualização aqui na câmera, por isso que eu alterei para ele, mas além disso, ele é bonito. Tem assim o logo do console, tem um pequeno movimento horizontal. Mas vamos lá. Em ajuste de jogo, o que é que tem aqui de importante? Temos atualizado a lista de jogos. Se você alterou alguma ROM, alterou alguma capinha, por algum motivo não apareceu, você vai vir aqui. Ajuste de conquistas retrô. Aqui é onde você coloca seu dado de login e senha do Retro Achievements para acompanhar sua conquista de jogos. Se você não sabe o que eu estou falando, um dos primeiros vídeos do canal eu cubro do que é o Retro Achievement e ensino a configurar. Então é aqui que você coloca seus dados de acesso. Vamos voltar. Em verificar a ausência de BIOS, eu já movi as BIOS que eu tinha, já movi aqui para o cartão, mas ele tem essa opção para verificar se tem alguma BIOS faltando. Ele encontrou aqui BIOS que eu já tenho, que não estão testadas, mas ele permite que eu atualize, de Game Boy Advance e PC Engine, o resto então ele encontrou. Isso aqui é o mais importante.
Aqui em ajustes de controles e Bluetooth é onde você corrige o mapeamento, caso ele esteja errado, tá? Eu não vou fazer isso porque está certinho. Você pode habilitar o Bluetooth, que não é uma opção que eu acredito que vai funcionar no R36S, mesmo com o dongle, pode ser que funcione, pode ser que não. Essa ROM ela é montada para vários consoles, então vão ter opções aqui que não vão funcionar no R36S, tá certo? Mas funcionam em outros consoles compatíveis com a Nully. Vamos voltar. Em ajuste de interface do usuário que a gente já viu, né? Ao trocar o tema, você pode inclusive alterar configurações de tema, tá bem? Vou voltando. Aqui podemos configurar a produção de tela, que por padrão acho que é 5 minutos, após 5 minutos ele ativa. Ou você vem aqui na tela inicial e pressiona Select e vai ter aqui a opção, cadê? E ele vai começar aqui a produção de tela, após pressionar o Select. Vai ficar alterando entre jogos que tem, mostrando a capinha, coisa que também já tem no seu ArcOS e DarkOS, porque aqui tem poucos jogos. Ok, ó, já fez a troca. Vamos voltar. Estávamos em interface do usuário. Produção de tela, aqui no exibir nível de bateria. Tem um pequeno bug, eu vou mostrar para vocês. Repare que está na opção ícone texto, tá bem? Tá certo? Ícone texto. Tem outro bug também que eu já vou mostrar, que é do Wi-Fi. Que o Wi-Fi, após você religar, ele perde a conexão. Mas primeiro eu vou mostrar esse bug. Então, ícone texto eu vou alterar para ícone. Vou voltar. Vamos esperar, ele vai corrigir. Uma hora ele vai. Não, já nem foi. Tem vez que vai, tem vez que não vai. Mas a maior parte das vezes que eu alterei, ele realmente não foi. Tá bem, ó. Não tá alterando. Mas teve uma vez que eu consegui, que ele foi. Eu esperei aqui nessa tela mesmo e uma hora ele foi. Mas aqui, nadinha. Aí o que é que você está tendo que fazer? Você pode vir até em ajustes de jogo e atualizar a lista de jogos. Isso força uma pequena atualização da UI, que é o suficiente para ele atualizar aqui, sem você ter que reiniciar todo o console. Então vamos voltar e fazer o mesmo, interface do usuário. Ícone e texto. Vamos voltar, como ele não está atualizando sozinho, ó, realmente não está, mas teve vezes que ele atualizou. Enfim, vou atualizar a lista de jogos novamente, ele recarrega o UI, está aqui. Voltando para cá, eu acho que isso é importante, correto. Em coleção de jogos, acho que a parte mais importante aqui é sobre se você quer não exibir algum console naquela lista de seleção de consoles. Também temos isso no ArcOS e DarkOS, que se chama Visible Systems. Aqui a tradução está corretinha, mas é a mesma coisa. Vamos voltar. Ajuste de áudio é controlar o volume do sistema, né, que são dos jogos também, o volume da música inicial, se você quer desabilitar a música da interface, se quer habilitar, enfim, quer deixar o título. São pequenas opções de áudio. Vamos voltar. E chegamos no ajuste de rede. Eu falei que tem um bug para comentar para vocês, então vamos entrar. Reparem, os dados foram salvos. Ele não perdeu mesmo que eu tivesse reiniciado, mas o Wi-Fi não funciona. E como é que você corrige? Você tem que desativar e ativar novamente. Quando você coloca para ativar novamente, ele vai travar aqui algum tempo, ele está travado mesmo, e após alguns segundos ele vai conectar. E é uma pena que ele não está realmente salvando o estado para reconectar no Wi-Fi automaticamente. Então, se você religar o console, você precisa repetir esse processo até que ele se conecte. E é um processo que demora, né? No Ambernic também tem um problema com Wi-Fi, e demora cerca de 30 segundos ao ar. E aqui ele ainda deu fail to connect, sendo que ele estava conectado antes de eu reiniciar. A senha está certa, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, a senha está certa. Mas eu vou tentar mais uma vez, porque eu preciso do Wi-Fi. Vamos esperar mais uma vez. Mesmo erro, mesmo fail de connect. E a senha está certa, pessoal, eu confirmei. Então o que, é que eu vou fazer? Eu preciso na internet, então eu vou sair, vou reiniciar mesmo, e fazer o ativar e desativar. Provavelmente só deve funcionar na primeira vez, porque eu já tinha reconectado. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa é a primeira versão da Nully para o R36S. E provavelmente, como eu já falei no início do vídeo, só está compatível para o original Pneu 4. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, pois a ROM ainda tem bugs. Não está ainda tão boa como o ArcOS e o DarkOS, principalmente. O DarkOS tem um desempenho ótimo. Vamos lá tentar corrigir o bug. Vamos lá, desativar e ativar novamente. Ele vai travar aqui em cerca de 30 segundos. Para a gente saber se ele vai reconectar. E eu já confirmei a senha várias vezes, ela está certa, tanto que eu estava conectado antes e ele falhou. Dessa vez ele não falhou, deu certo. Vocês viram? Bugs, pessoal, bugs. Ok, agora com Wi-Fi, bora continuar. Procurar mídia de jogos, por isso que eu precisava da internet. Aqui é aquela opção que também já tem no ArcOS, no DarkOS, para procurar as capinhas dos seus jogos. Então aqui em ajuste do Scraper, você escolhe qual tipo de capinha você quer, se é só uma captura de tela, uma imagem do título do jogo.
uma combinação, que é uma mistura de todas essas outras imagens. Tem 2 tipos de combinação, 1 ou 2. Você quer só a caixa 2D do jogo, a caixa 3D, fan art, você pode escolher qual você quiser. Então vou colocar aqui, por exemplo, imagem do título, tá? Depois que você escolher o tipo de imagem, você vai ter que descer e obrigatoriamente você tem que colocar os dados de login e senha do Screenscaper. Isso não precisa ser feito no ArcOS nem no DarkOS, mas aqui ele exige que você esteja autenticado para que ele possa fazer o download das capinhas. Então depois que você preenche isso, você volta e você vem em baixar agora. Nenhum jogo selecionado com critério. Tá certo, peraí. Eu alterei aqui alguns parâmetros, pois eu já tinha feito o teste e muitas capinhas já estão aqui. Aí não estava atingindo os parâmetros, então eu coloquei para ele baixar de todos, não importando qual. E ele vai começar aqui a fazer o download. Tá? Vai demorar algum tempinho. Quanto mais ROMs você tiver, mais tempo demora. Se você tiver trago seu backup de milhares de ROMs, põe aí pelo menos 15, 20 minutos para ele poder fazer todo esse download. Demora mesmo um pouquinho. Enquanto ele faz, depois a gente vai ver que as capinhas funcionaram. Vamos para a próxima, atualizações e transferências. Aqui a gente pode fazer 2 coisas. Primeiro para atualização de sistema. Você pode verificar se tem novas atualizações e você pode atualizar via Wi-Fi quando sair a nova atualização. Isso daqui já é uma mão na roda. Primeira instalação que você faz no cartão, depois você faz tudo por aqui. Em temas também temos uma loja de temas para que você possa fazer download de temas e instalar. O ArcOS e o DarkOS geralmente vem com o Theme Master, que é uma aplicação que faz essa procura de capinhas semelhante aqui, apesar que a UI nesse tema que eu estou usando está um pouquinho quebrada, mas eu vou baixar qualquer uma para testar. Vou baixar, esse aqui é muito grande, 815 megas, deve ser bonito. Então eu vou baixar esse aqui para ver e já a gente volta, né? Porque é quase 1 GB de download. Uau, pessoal, demorou para fazer. O controlador Wi-Fi do R36S, ele é muito ruim, eu não sei se é da Nully, mas demora muito, mas muito mesmo para acabar esse download. E agora que ele acabou finalmente, ele está extraindo para finalmente podermos aplicar o tema. Quero ver como é que ele vai lidar com um tema que pesa quase 1 GB, né? Em teoria é um tema pesado. Finalizou, tema instalado com sucesso, vamos então alterar. Clean UI, vamos voltar aqui para ver como é que ele lida com um tema de quase 1 GB. Tá rodando fluido, mas é um tema que não ficou bom na resolução da R36S, né? Ficou tudo muito pequeno, muito pequeno. Enfim, você aprendeu como é que faz download de temas. Eu vou voltar aqui para o tema Nully. O próximo item então é Device Settings, e aqui você tem algumas opções de bateria, tem uma opção para reinstalar o Port Master. Esse USB Mode não funciona como eu pensei que funcionaria como fosse o Trimwire Smart Pro e o Pro S, que você pode conectar no cabo e ele acessa o cartão de memória do Windows sem você precisar tirar o cartão, mas não funciona assim. Eu acredito que essa opção, ainda mais por ter a opção ADB, deve ser relacionado a Retroid Pocket 5, que é um aparelho Android, penso eu. Nessa opção aqui de redefinição de fábrica, eu achei interessante só essa menção, que outros dados do usuário, como jogos, BIOS, saves, não serão excluídos. Então você pode redefinir todas as configurações aqui da Nully sem ter preocupação de perder seus jogos, saves e BIOS. Em ajuste de sistema, temos aqui a informação do aparelho, informação do cartão de memória. Informação da temperatura é algo que me preocupou um pouco na Nully. Eu não estou achando o aparelho quente, realmente eu não estou achando, mas toda vez que eu ligo o aparelho ele já está em quase 60 graus e fica em 65, 66, depois de muito tempo ligado para fazer o download e a extração do tema, ele aumentou para 69. Então eu estou com a impressão que ele está mantendo esse clock do processador o tempo todo ligado, pois eu estou achando muito quente por pouca coisa que a gente fez, a gente nem começou a jogar. Mas como eu falei, no toque eu não sinto esse calor todo. Não sei se é porque a temperatura está errada, mas talvez não, pois a bateria está voando enquanto eu estou fazendo meus testes e ainda sem jogar. Então suspeito que tenha algum bug aqui. No Anbernic ele fica, por exemplo, na faixa de 45 graus sem eu estar jogando, então tá diferente. E é isso, aqui as opções da placa de vídeo, OpenGL, que é o que ele suporta mesmo, vamos voltar. Temos a opção ainda nos ajustes de sistemas do idioma que a gente já trocou. Outra coisa que é importante é o ajuste de brilho. Saída de vídeo é uma das opções, como o Bluetooth, né, que ele está aqui por causa de outros aparelhos, mas não é o que vai funcionar na R36S. Outra coisa também similar a isso seria o cor do botão do LED. O R36S não tem nenhum LED. O R36 Ultra, que é o aparelho clone, ele tem. Mas, enfim, a Nully ainda não suporta os clones, pelo que eu imagino. Mas no futuro, provavelmente, isso daqui permitiria configurar as cores dos LEDs como funciona no Anbernic. Já a cor do LED de alimentação, deixa eu ver se ele consegue apagar, porque é algo que incomoda muito nesse LED. Vamos voltar. Não mudou nada, mas sabendo dos possíveis bugs, deixa eu mandar ele recarregar o Y só para ver se
É uma das opções também que é para outros consoles. Eu não diria que isso é um bug. Eu diria que isso daqui é uma configuração que é funcional em outros consoles. Eu vou voltar para a situação mesmo. Em CPU Clock Rate, né, temos aqui o máximo da frequência do CPU. Eu estou com a impressão que ele está ficando sempre no máximo. Deixa eu alterar aqui. Pronto, agora eu alterei o clock do processador. Deixa eu voltar aqui na parte de informação. Deixa eu ver se ele está alterando aqui, porque eu estou achando estranho essa temperatura. Não, ele realmente está alterando, mas enfim, estou achando aquela informação estranha, porque eu não estou assistindo esse calor todo, sabe, no aparelho. Estava aqui, vamos voltar para o padrão default. Em dispositivo de armazenamento é a questão dos cartões. Aqui, como armazenamento interno, ele não tem memória interna, mas é para um cartão. Eu acredito que para utilizar 2 cartões, você precisa vir em qualquer externo, para ele procurar os jogos no segundo cartão. Eu acredito, não testei isso ainda. Mas uma coisa que eu testei e ainda não funcionou, por exemplo, foi o USB Tethering. Eu tentei com o meu Samsung, tentei com o cabo diretamente USB-C, USB-C, tentei com o adaptador ATG e ele não reconhecia a conexão. E eu desativei o Wi-Fi para fazer esse teste, porque senão ele sempre dá prioridade ao Wi-Fi, né? Enfim, só para dar um feedback de algumas coisas que eu testei. Em serviços e relacionado a essa questão da internet, tem algo interessante que pode ajudar você que tem um R36S e um dongle Wi-Fi, pois ele tem uma opção aqui, ó, Enable Wi-Fi Dongle. Eu não cheguei a testar com isso habilitado. Não sei se vai fazer diferença para o Tethering. Além disso, aqui a gente tem a opção de GPU Boost para dar um overclockzinho na placa gráfica e temos aqui um ZRAM Swap que pode melhorar um pouco o desempenho, mas isso vai depender realmente de jogos. O SSH para fazer transferências via Wi-Fi com cartão, ainda não vi onde configura, mas vi que já está habilitado. E vamos ver o que mais. Eu acho que isso é importante. Eu não vou mexer em opção de desenvolvedor. Segurança eu vi que é colocar senha para iniciar, não é necessário. Então a gente já tem tudo para começar nossos testes. Então indo aqui até o primeiro console, que vai ser o Nintendo 64, pois eu também encontrei um bug aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui ele entrando no jogo, eu vou explicar qual é o bug que eu encontrei e também já explico como resolver. Pronto, ele já está carregando aqui o jogo. Eu joguei e ele realmente está jogável. Agora, algo que eu notei é o bug que eu vou mostrar agora. Nós temos os atalhos do RetroArch e o atalho da Nully para abrir o menu seria o botão de função mais B. Então, função B deveria abrir o menu RetroArch, mas não funciona. Outros atalhos da Nully, como por exemplo, salvamento automático, é o FNY, e o carregamento automático é o FNX. Então, para mostrar aqui para vocês que isso está funcionando, eu vou andar aqui, ó. Então, FNY. Ele vai salvar, não está dando indicativo, mas isso se corrige também. Eu vou agora resetar, FNX. E ele voltou. Então, isso é opcional. E o FNA fecha o jogo. Eu não vou fazer isso agora. Eu descobri isso lá no vídeo do Ambernick. E isso, pessoal, é relacionado ao core. Eu vou mostrar aqui como é que muda e para funcionar. Sem abrir o controlador do RetroArch, que não funciona nem com o Select também, ó. Não funciona mesmo. Aí você não consegue ver os FPS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair. Então, para isso, eu vou usar o FNA para mostrar onde é que se altera o core. O FNA dele reinicia o jogo. No Ambernick ele fecha o jogo. Ou seja, outro problema, pois eu não tenho como sair do jogo. Tenho o FNA para reiniciar o jogo. Então, não tenho como voltar para o início sem reiniciar o console. Mas eu já vou mostrar como é que resolve esse problema. Vou reiniciar aqui e eu mostro para vocês a solução. Voltamos, reiniciou, o Wi-Fi vai ter parado de funcionar, né? Lembrando do bug lá do Wi-Fi, mas vocês já sabem a solução. E aqui, como é que a gente altera o core? A gente entra no console que nós queremos e todo console vai ter a opção do emulador, que é com o Select. E ele vai te trazer algumas opções relacionadas a esse console em específico. Aí você vai descer até o final. Em opções avançadas do sistema, você vai entrar e vai ter aqui a opção emulador. E ele está como automático. E temos aqui os emuladores e os cores. Os cores são o emulador em si. Tá? O core é o que faz a emulação. E os mais recomendados no geral são esses 3 primeiros. Tá? E eu percebi que se eu sair do automático e vir, por exemplo, para o paralelo N64, ele funciona no RetroArch sem problema. E quando eu altero essa configuração e volto, todos os outros jogos vão passar a abrir também o menu do RetroArch. Então é um bug que impacta até em outros consoles. Eu vou entrar novamente e vou mostrar que ele vai estar funcional e eu mostro como habilitar o contador de FPS também. Ó, ele já entrou no jogo. Como nós alteramos o core, o save ficou atrelado àquele core. Então, mesmo que a gente chegue aqui FNX, ele não vai ter o que carregar, porque ficou no outro core. Então, o FNB agora ele vai funcionar, que é o que eu disse, as opções do emulador. Então, a gente vai primeiro então habilitar aqui o contador de FPS para ver como é que está a performance. A gente vai em B, na verdade, configurações,
interface de usuário. Aqui você vai navegar agora para notificações, visibilidade das notificações e essa primeira aqui, ó, exibir taxa de quadros. Pronto. E agora a gente pode voltar com o FNB e a gente pode iniciar aqui o jogo. Então, start. Pronto, o jogo vai começar agora e ele realmente está em 25 FPS. A gente sabe que o Nintendo 64 ele é um jogo pesado, então o que funciona de Nintendo 64, Dream Quest e PSP é quase como um bônus, tá? Mas dá pra ver que ele tá em 25 FPS. Tá jogável, tá assim, jogável. Não tá cravado em 30, mas tá jogável. Mas esse foi o core que, após eu alterar ele, se eu alterar para outro core, ele vai voltar a funcionar também. O problema, eu acredito que esteja no automático. Então, FNA, vamos ver se agora ele vai fechar o jogo ou vai reiniciar, porque o esperado seria fechar o jogo. Vamos ver. Agora ele fechou. É um outro dos bugs. Então, se você depois disso, vou testar com outro core. Vamos então aqui para o primeiro, Libetro Mupen 64 Plus Nest. Eu vou voltar. Então, a gente não está mais no automático. Vamos iniciar aqui o jogo. Bora lá então. Tá entre 49 e 50 FPS. Tá melhorzinho, mas não dou tanto assim não. Um pouco melhor. Não diria que tá muito melhor que o Parallel 64 não. O número de FPS não está sendo indicativo de muita fluidez aqui não. Tá igual, jogável, na minha opinião, um pouco melhor. Ok, depois que a gente configurou temos a taxa de quadros aplicada, como é que a gente salva? A gente vai novamente no RetroArch FN+B, vocês vêm agora em arquivo de configuração e salvar. Aí ele vai salvar essa configuração no RetroArch, beleza? E vamos fazer então o vamos fazer então agora o FNA para sair. Nesse core o FNA reinicia mesmo, beleza, mas como o emulador ele tá abrindo bugs, então FNB e vamos em sair, dá no mesmo. Ok, Nintendo 64 está testado, a gente já aprendeu também como mexer um pouco no RetroArch, salvar, carregar o jogo, salvar a configuração no RetroArch, então a gente pode avançar para o próximo jogo. E eu coloquei os mesmos jogos que eu fiz no vídeo do Ambernick, para você que viu também. Então temos Soul Calibur e também o Dexter do PSP. Aqui, no caso do Dream Quest, é um pouco mais desafiante para R36S comparado ao Ambernick. Então eu não sei se ele vai conseguir lidar bem com Soul Calibur, deixar ele fluido. O emulador aqui, o Core no caso, como eu expliquei para vocês, o Core é o emulador, vai ser outro, mas aqui vai tudo funcional. É o RetroArch, que é carregado, mas o Core é o outro. Então, a gente tem que vir e habilitar em configurações o contador de FPS, interface, notificações, visibilidade e exibir taxa de quadros. E aí eu posso chegar logo, vir aqui, vou voltar e salvar logo. Ok? E aí ele vai salvar as configurações aqui para o Dream Quest, para esse Core no Dream Quest. Então vamos lá, FNB, vamos ver como é que vai ficar. Vamos em arcade mesmo, colocar uma luta rápida. 44, 40, 40, 36. Tá com 35. Não ficou do nível do Ambernick, que é esperado, tá? O Ambernick tem um processador melhor. Mas eu também não esperava que ficasse tão slow motion. Cerca de 35 FPS. Jogável tá, mas para um jogo de luta, né, você acaba precisando de mais performance, tá? Então, não tá tão jogável, na minha opinião. Tá parecendo alguns jogos bem antigos de PS1 em câmera lenta. Ok, então, Dream Quest está testado, funcionou. A questão mesmo aqui é a performance. E acaba. Pronto, e agora a gente vai sair, descobriu que é FNA. Vamos ver se esse aqui, FNA também reinicia como no Nintendo 64. Então FNB e sair, que é a mesma coisa. E finalmente vamos para o PSP, vamos no Daxter. Eu não sei se ele vai ter já as configurações do auto frame skipping, do frame skipping em 1 ou 2. Vamos ver como é que tá. Ele fica com essas mesmas barras pretas, nessas mesmas molduras que eu não gostei no vídeo do Ambernick, porque atrapalha a interface do emulador. Vamos ver se está igual. No Ambernick não era FNB, era só FN, está igual. Estão reparando como ele atrapalha nas configurações do emulador? Então vamos logo sair aqui e mostrar como é que corrige esse problema. São os mesmos problemas que eu tive no vídeo do Ambernick. E eles, pelo jeito, não fizeram uma customização legal para os consoles. Então vamos lá, Select, vocês vão descer. Também opções avançadas do sistema, e aqui o pessoal vai ter, molduras. E aqui, ó, conjunto de molduras você pode alterar, tem umas mais legalzinhas, tá?
Mas eu vou desabilitar, não tapa nenhum e pronto, é tudo que você tem que fazer. Vamos voltar para o jogo, você vai reparar que não vai ter mais as molduras atrapalhando a sua visualização. Pronto, agora ele já carregou o jogo, ó. Tem as barrinhas mesmo, porque estamos em proporção 4:3 e o jogo ele é uma proporção widescreen. Mas vamos lá, FN, configurações, você confirma aqui como fosse o X, né, no PlayStation. Configurações está igualzinho o vídeo do Ambient, pessoal. Tá OpenGL e um XPSP que está correto. Mas em pulo de frames que está 2, eu recomendo vocês alterem para 1. O Auto Frame Skipping já é essa opção está habilitada, vocês mantêm. E eu costumo ativar uma opção aqui para melhorar um pouco a qualidade, mas eu acho que isso vai ficar pesado na R36S, que seria a filtragem de texturas, eu coloco em alto, maximizar a qualidade. Mas vou testar, né? E mostrar o contador de FPS, sim. Pronto, vamos sair e voltar para o jogo, vamos ver se ele vai conseguir lidar bem com essa configuração. Vamos lá, o contador de FPS está muito pequenininho, pessoal. Deixa eu tentar aproximar para vocês. É como a resolução estivesse incorreta, pois está tudo muito pequeno. E é estranho mesmo. Está cravado em 30 FPS. O joystick está invertido. Todos os lados, todos os eixos. Tá totalmente invertido todos os eixos. Os comandos aqui estão ok, mas os comandos estão ok. Os eixos aqui estão tudo invertidos. Eu fiz um vídeo recente como eu corrigi essa inversão. É algo que eu poderia fazer, mas o problema aqui foi da equipe da Nully que não teve certos cuidados mesmo, né? Porque o R36XX é o R36S Pneu 4, né? O mais comum de todos, mas veio com inversão de DTB. Aí, a primeira vez em todos os testes que eu fiz de sistemas para R36S que eu estou lidando com inversão de DTB desse console. Pois geralmente os originais não tem esse problema. Isso é mais comum nos aparelhos clones, no G80, no Source. A performance ficou ótima. Durante todos esses testes ele ficou cravado em 30 FPS, ele aguentou a questão das texturas em alta qualidade. Dei uma quedinha agora para 24, porque eu estou num ambiente mais aberto, a 22. Não, aqui ele realmente está sofrendo mais. Talvez tenha que desabilitar aquela opção das texturas. Mas não dá para jogar, né, com a versão DTB. Mas aí talvez eu possa corrigir. Então vamos sentar. FN, configurações. Pode ser que o mapeamento do controle veio errado. Geralmente você tem a opção do mapeamento automático. Você tem o mapeamento dos controles. Geralmente você tem a opção de autoconfigurar que ele mapeia automaticamente. Geralmente isso não funciona. Então não é um problema do DTB. É um problema do mapeamento. Mas bem... perrengues de testes, mas deu certo. Finalizados os testes aqui também, vamos sair e vamos para os ports. Eu estou curioso pelo GTA San Andreas, se ele vai funcionar aqui na Nully. Indo então agora para a nossa última rodada de testes, vamos para os ports. Temos aqui Celeste, GTA San Andreas, além dos que já vem aqui no console. Ok, e é isso, né? Funcionou e é esperado. Aquele portezinho leve que costuma funcionar sempre. Isso, mas esse tipo de porte é mais para garantir que o port master está funcionando. E como ele funcionou, bora sair. Então, start, guardar e sair para ele não perder aqui o save. E a gente vem em sair. E agora, hora da verdade, GTA San Andreas vai funcionar aqui na Nully? Se funcionar, a gente ainda tem que passar pela primeira instalação, né, onde ele faz a extração. Hora da verdade, vamos ver se vai funcionar. Não funcionou. Não funcionou, pessoal. Ele não conseguiu rodar o GTA San Andreas, que funciona no ArcOS e no DarkOS. Eu trouxe a mesma versão, que eu já tenho instalado nos outros sistemas que eu tenho. Trouxe para cá e ele não abriu, né? Ele tenta executar e ele volta aqui para a tela de início. Não vou verificar no log o que é, até porque esse sistema já está com alguns bugs, como vocês viram ao longo desse vídeo. Tentar abrir aqui algum port que já vem, vai funcionar, eu acho, porque afinal o Celeste funcionou sem problemas, mas provavelmente a Nully está com alguma falta de algum driver que não está permitindo carregar o GTA San Andreas. Ok.
Então a gente conclui dessa forma a nossa rodada de testes da Nully. Essa primeira versão, pessoal, eu não recomendo. Eu notei vários bugs durante o teste, a bateria está gastando demais, eu não fiz tantos testes assim, eu comecei o teste com 100% e assim, eu acho que o maior tempo que eu demorei com a tela ligada foi para fazer o download daquele tema de quase 1 GB, demorou muito, mas eu tô um pouco decepcionado, assim, eu gosto muito da Nully. Para quem viu o vídeo da Ambernic também já sabe a minha opinião da nova Scarab no Ambernic, mas aqui na R36S, pessoal, a gente tem ArcOS, DarkOS, que estão um passo à frente. Então a Nully, na minha opinião, não é uma custom ROM recomendável nesse exato momento. Se você quiser instalar para testar e deixar já um cartão separado, a vantagem é que ela conta com a atualização, né? Aqui. Então, quando sair uma atualização, você vai iniciar a atualização, ele faz aqui e provavelmente esses bugs vão ser corrigidos. Afinal, é a primeira build para o R36S. Então, a gente pode esperar por correções. Então essa, pessoal, é a minha opinião sincera sobre o estado da Nully aqui no R36S, mas eu gostaria de agradecer muito para você que ficou aqui até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga que gosta de testar todos os custom firmwares que saem para o R36S. E com certeza ainda vai sair mais. Mas, pessoal, eu acho que tem um desafiante para o ArcOS e DarkOS muito bom que eu estou devendo há um bom tempo para vocês. Eu estou falando da Rocknix ou de outras custom ROMs variantes dela, pois eu acredito que a gente consegue um concorrente melhor do que temos aqui com a Nully, que realmente ela está bem atrás do ArcOS e do DarkOS. Também não deixe, pessoal, de se inscrever para dar aquela força no crescimento do canal e até a próxima!